Olá! Muito provavelmente, nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro vai ter o que deve ser a maior derrota de seu governo, até agora, pelo menos. Deve ser derrotada essa semana na Câmara a proposta que cria o voto impresso. No diagnóstico de hoje, eu vou analisar quais são as consequências disso para o presidente e o que pode e deve acontecer a partir de agora. A ação do Bolsonaro, depois dessa derrota, pode determinar o futuro da democracia do Brasil. Vamos lá? Não sei se você já percebeu, mas o presidente Bolsonaro não falava em voto impresso, pelo menos não como uma bandeira, como algo em que ele precisa, quase como se fosse um bote de salva-vidas, quando a popularidade dele estava boa, ainda em 2019. A primeira vez em que o Bolsonaro fala de fraude na urna, de fraude na votação, foi na viagem dele para Miami, que foi a última viagem do presidente, a última viagem internacional do presidente, na Covid, no iniciozinho da Covid, em que ele fala que sabia que as eleições de 2018, primeiro turno, tinham sido fraudados. Bom, ali o presidente estava enfrentando o início de um processo que agora está no seu patamar mais baixo, de queda de popularidade. O voto impresso para o Bolsonaro, vamos falar a verdade, não tem nada a ver com tornar as eleições mais ou menos transparentes. Ele precisa de um argumento para justificar uma eventual derrota no ano que vem. E o pior é que não está nem determinado que o presidente vá ser derrotado. Ainda há espaço para ele conseguir melhorar o governo, para ele conseguir acertar problemas na sua gestão, conseguir melhorar a comunicação dele, conseguir virar, dar a volta por cima e chegar não só competitivo, como, se duvidar, vitorioso em 2022. Mas o voto impresso, ou a inexistência dele, é o que o presidente precisa para justificar caso ele perca. É importante também que ele tenha algo para protelar a sua permanência no governo. Derrotado, ele pede uma recontagem. A recontagem do voto impresso, o próprio TSE já mostrou, seria caótica, porque, afinal de contas, eles, com o voto impresso, tem que se assegurar que o recibo do voto impresso é autêntico, não foi clonado, nenhum desses recibos foi suprimido da urna, a urna tem que ter a sua segurança garantida, não pode ter sido violada de nenhuma maneira. São várias questões, vários senões, várias dúvidas que são colocadas no processo que tornariam uma recontagem praticamente eterna. E com isso o presidente justificaria sua permanência no cargo, porque se afinal de contas não se foi determinado o vencedor, não teria por que ele sair da cadeira de presidente da República. Mas nada disso deve acontecer. Essa semana, numa comissão especial criada para analisar a proposta do voto impresso, ou como o governo gosta de dizer, o recibo impresso do voto auditável, ou coisa que o valha, vai ser derrotada na Câmara. Nem no plenário deve chegar e, portanto, muito menos no Senado, e não vai para a sanção do presidente. Derrotada a proposta na Câmara, o que vai acontecer? Que Bolsonaro vai acordar no dia seguinte, ou horas depois, falar com seus apoiadores ali no cercadinho do Alvorada, e vai justificar a derrota e vai dizer que vai fazer o quê? Porque o que ele está dizendo que vai fazer agora é crime, que não vão haver eleições, é crime de responsabilidade. Ele vai manter esse discurso? Vai manter esse discurso até quando? Com apoio de quem? O Bolsonaro, ele é bravateiro, a gente sabe. Mas ele vem mantendo essa bravata já há bastante tempo. Até quando vai durar isso? Qual vai ser o papel das Forças Armadas nessa coisa toda? Os militares vão manter o que disseram na nota da semana retrasada, em que disseram que o voto impresso é um tema que cabe ao Congresso decidir, ou vão fazer como disse que eles fizeram nos bastidores aqui em Brasília, mandando recado por meio de interlocutores, como o general Braga Neto, ministro da Defesa, teria feito, dizendo que não haveria eleições se não houvesse voto impresso. Isso é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder. Mas o que a gente sabe responder nesse momento é que tanto uma pataquada do presidente quanto uma pataquada dos militares não teria apoio na sociedade. Os protestos desse domingo de ontem foram fraquíssimos.
não tiveram adesão, não tiveram uma mobilização superior sequer aos protestos pelo impeachment do presidente. E mesmo que tivessem um apoio grande, não representa a maioria da população, como várias pesquisas mostram, que o brasileiro é majoritariamente defensor das urnas eletrônicas. A última pesquisa, salvo engano, que eu vi, falava em algo como 73%. Não tendo apoio para a proposta do voto impresso, tanto o presidente quanto os militares, caso o apoiem, vão ficar falando com nada. O Congresso vai andar normalmente com as propostas de reforma política que estão tramitando lá, devem mudar, talvez adotar um tipo de voto diferente. O TSE vai seguir com o planejamento das eleições, o STF vai seguir no lugar dele, como a palavra final em muitas questões, e as eleições do ano que vem vão acontecer. O presidente vai ficar estrilando, vai ficar gritando, vai ficar reclamando, e se derrotado, ele vai ser só um candidato derrotado que vai ficar falando sozinho.